Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Separa aí a partir do verso 13 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Quando nós olhamos para a sociedade atual, a gente tem percebido uma sociedade cada dia mais perdida, mais focada em si mesmos, com padrões de comportamento que vão contra o cristianismo, mas não só contra o cristianismo, mas contra os bons costumes, contra o bom senso, contra a decência, contra a moral. Eu penso que nós continuamos colhendo os frutos dos efeitos da pandemia. Se naquele tempo a nossa luta era propriamente com a enfermidade, era contra a Covid-19, vemos que hoje é contra os resultados desastrosos desses tempos de reclusão causados na sociedade. Você abriu o jornal, durante essa semana você viu notícias terríveis, e as principais notícias expostas nesse jornal dessa semana, sejam da nossa região ou a nível mundial, nos faz perceber o quanto esse mundo parece desgovernado. São notícias terríveis demais para que eu traga aqui para os irmãos, para serem expostas aqui, mas que nos mostram o quanto é fatal a esperança estar alicerçada nas coisas deste mundo. Porque este mundo vai cada dia pior. É importante a gente lembrar que desde que o pecado entrou no mundo, a desesperança foi instalada. E em alguns momentos ela pode se manifestar de um modo mais incisivo, com uma crise no sistema mundial de saúde, como foi durante o período da pandemia, mas também pode ser uma crise econômica, crises políticas, temos guerras acontecendo nesse momento, enquanto nós estamos aqui reunidos, crises emocionais mais particulares, que afetam nossos relacionamentos interpessoais. E esses momentos certamente chegam, e quando chegam em nós, meus irmãos, é importante que nós que temos um relacionamento real com Jesus Cristo, manifestemos a nossa fé nele, evidenciando que ele é a razão de toda a esperança. O texto bíblico aqui vai nos apresentar um momento terrível vivido em Jerusalém, também nas esferas moral, social, política, religiosa, emocional. Os principais sacerdotes finalmente haviam alcançado seu objetivo de matar Jesus. Ele foi preso, foi abandonado pelos amigos, foi questionado, julgado injustamente pelo povo, humilhado, foi crucificado. As multidões que o seguiam desapareceram. Seus seguidores mais próximos e discípulos se sentiram perdidos, desesperançados. Mas então, a manhã de domingo nasce, Jesus ressuscita e junto com ele a esperança de uma nova vida. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico então de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele é quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam
Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da frente deles. E disseram um ao outro: não é verdade que ardia o nosso peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, até aí. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, atual aos nossos dias. Obrigado porque ela é transformadora. E pedimos ao Senhor, mais uma vez, que nos abençoe nessa manhã com a meditação na Tua palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a transformar aquilo que ainda precisa ser transformado dentro de nós. Que saiamos daqui melhores para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto nos apresentam aqui algumas posturas necessárias, meus irmãos, diante das Escrituras, que nos enchem de esperança para permanecermos firmes nos dias difíceis. Se é verdade que o mundo está desesperançado e que os alicerces deste mundo não nos conduzem a lugar nenhum, o contrário também é verídico, que a nossa esperança, estando naquele que é toda a esperança, vai nos encher de força, de firmeza para continuar os nossos dias. E essa primeira postura necessária diante das Escrituras é que nós precisamos crer nelas, precisamos crer nas Escrituras, como diz aí o verso 25, quando depois que eles expõem a Jesus o que havia acontecido, depois que ele lhes pergunta, ele mesmo disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Se a gente analisar aqui o relato deles, parece de alguma maneira, em alguma esfera, até um pouco cômico. Porque eles estão desesperançados e eles não enxergam a verdade que estava na frente deles. Não só por não enxergarem Jesus, mas porque não enxergam a veracidade dos fatos. Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam o que deveria acontecer com o Messias, aí eles dizem para Jesus ali contando, para aquele homem que surgiu no meio da estrada, eles dizem o que aconteceu, eles dizem que o que as mulheres contaram, que o corpo de Jesus não estava lá, eles dizem que outros discípulos foram verificar e realmente não estava, mas ainda assim não acreditavam, ainda assim estavam desesperançados. Não, é verdade, o corpo não está mais lá mesmo, mas a gente ainda não ouviu. Como a gente demora, não é, para crer? Porque a gente quer ver, a gente quer tocar, a gente quer aquilo que é palpável, e é difícil às vezes a gente cumprir o que a Escritura nos diz lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, né? Porque a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Muitas vezes, mesmo sem percebermos, a imersão no mundo nos torna céticos para as coisas do Senhor. A gente frequenta a comunidade local, a gente frequenta a igreja, a gente aprende na escola bíblica dominical, a gente vem aos cultos com alguma regularidade, mas às vezes o mundo nos engole.
leal. São 6 dias que a gente passa imersos neste mundo, para um dia que nós estamos reunidos enquanto comunidade. Daí a importância de participarmos dos estudos online, de termos o nosso tempo de estudo em família. Mas esse tempo imerso no mundo nos deixa céticos para as coisas do Senhor. Junto com o acesso à informação que temos nessa era atual, vieram os perigos dos muitos especialistas de coisa nenhuma, coloca aspas aí, nisso que eu acabei de dizer, que se colocam à nossa frente nas telas, seja do computador, do seu celular, seja na televisão, e nos afastam das diretrizes de Deus para as nossas vidas. As palavras de Jesus demonstram desapontamento diante da obviedade do que lhes aconteceria segundo os textos dos profetas, algo que aqueles rapazes certamente conheciam. Mas talvez aqueles homens, assim como muitos judeus, ainda esperavam o Messias que libertaria Israel politicamente, tal qual Moisés fez com o povo hebreu. Dá uma olhadinha aí no verso 21, que o texto diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Você vê que eles vão ficando desesperançados. Por quê? Porque foram frustrados segundo as suas próprias convicções. Não queriam estar mais debaixo do jugo de Roma. E assim como Moisés libertou o povo hebreu que era escravo no Egito, imaginavam que o Messias que viria os libertaria do jugo de Roma e colocaria Israel no seu devido lugar como a nação dominadora ou a potência mundial. Talvez aqueles homens crescem dessa forma também. Mas é preciso crer e então buscar conhecer sempre mais. Não basta o conhecimento das Escrituras. Precisamos conhecer, mas primeiramente nós precisamos crer. Precisamos ficar atentos, porque esses especialistas de coisa nenhuma que mudam aquilo que a Escritura nos diz e falam com palavra mansa e vão agradando aos nossos ouvidos, eles estão mais próximos do que a gente imagina. É preciso estarmos alertas, meus irmãos. Mas de fato, conhecer as Escrituras também é importante. Daí a segunda postura necessária diante das Escrituras. É preciso crer nas Escrituras, mas também é preciso conhecer as Escrituras. Como nós vemos aí no verso 26 e 27. Cristo, então, ele usa das Escrituras para explicar novamente aqueles dois, o que eles já sabiam, mas para evidenciar o que deveria acontecer. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus os interroga a respeito de algo que eles deveriam saber por conhecerem a lei e os profetas. E a partir deste questionamento, ele começa então essa explicação para os fazer acalmar o coração. Quando a gente crê de fato como é devido, e a gente parte para o conhecimento das Escrituras, o nosso coração se acalma diante do Senhor. Porque os nossos olhos não ficam mais focados nas coisas deste mundo. Os nossos olhos ficam focados nas coisas do Senhor. Digo aos meus alunos lá na escola cristã que nós precisamos ter o sacrifício de Jesus Cristo em mente todos os dias. Eu perguntei a eles essa semana, inclusive, vocês já assistiram aquele filme A Paixão de Cristo? E aí alguns disseram que sim, outros disseram que não. Eu disse, olha, é importante ver, porque aí fica marcado visualmente na sua memória. E aí você lembra o que Jesus passou para que você tivesse a oportunidade de ter vida hoje. E aí o Espírito Santo vai usar tudo isso quando você estiver prestes a falhar contra Ele. Com o sacrifício de Cristo em mente, fica mais fácil de nós focarmos no Senhor, nas coisas do Senhor. Fica mais fácil lembrarmos de que esse mundo é passageiro
e de que somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui de passagem, e a nossa vida real, ela virá de modo pleno e eterno. A gente se prende tanto, não é? As coisas daqui, deste mundo. É importante e nós precisamos conhecer as Escrituras, por dois motivos também, além desse que eu disse. Para basearmos a nossa crença, para termos uma diretriz para seguir. Nós falamos de Cristo pela fé, mas também pela história. Não de maneira empírica. A gente não sente as coisas, eu sinto aqui que eu preciso e tudo mais. Não, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, não é? E Ele nos conduz aí a algumas ações, que não substituem o escrito bíblico. Logo, toda a sensação e achismo que venha e que surja na nossa mente, se confrontada com o texto bíblico, não vem de Deus. É óbvio, mas precisa ser dito. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para basear a nossa crença. E também para não ser enganado. Desde sempre encontramos no caminho falsos profetas que, como disse ainda há pouco, acariciam o nosso ego e tentam perverter o nosso caminho a fim de obter poder e glória que não lhes é devida, porque toda honra, glória e louvor deve ser dado a Jesus Cristo, nosso Senhor. E eles falam então o que agradam os ouvidos, vêm com discursos que até se parecem com o texto bíblico, mas na prática as coisas acontecem de uma maneira muito diferente. Daí a necessidade de estarmos atentos. Apenas conhecendo bem as Escrituras, podemos nos blindar de situações como essa. É garantido que a gente não passe por momentos assim, se nós conhecemos bem as Escrituras? Não. Mas é garantido que você não permanece próximo do falso profeta por muito tempo. Você pode até olhar e dizer, olha, o que ele diz faz sentido. Gostaria de caminhar mais próximo. Mas se você conhece as Escrituras, se você crê nelas, você vai comparando as atitudes. E aí você vai entendendo o que se parece ou não com o modo de vida nos ensinado por Jesus o Cristo. E aí você se liberta. Daí a necessidade de conhecermos as Escrituras. Mas uma postura necessária diante das Escrituras, para encher o nosso coração de esperança, não é só ter fé nas Escrituras e conhecer as Escrituras, mas nós precisamos proclamar as Escrituras. É para isso que a gente está aqui. Interessante a gente notar isso no texto bíblico, né? Porque eles acreditavam nas coisas, mas não estavam enxergando de fato o que deveria acontecer. E aí Jesus os explica, ele entra, está com eles, e qual que é o argumento para que Jesus entre e esteja com eles? Olha só, o dia já está se findando. Entre para ficar conosco mais um pouco. A gente não tem detalhes maiores do diálogo, né? Mas talvez assim, de noite está perigoso. Vai caminhar por aí sozinho. Entra aqui. E aí Jesus entra. Eles se sentam à mesa, ele parte o pão, os abençoa, parte o pão e entrega, e aí os seus olhos se abrem. E aí enxergam de fato quem é Jesus. E aí a Bíblia vai nos dizer no verso 33 que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros, os 11 e outros com eles. Quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então olha só, se outrora estavam preocupados com o escurecer, o chegar da noite, os perigos que as estradas poderiam proporcionar, naquele momento, percebendo que o Cristo estava vivo, eles já não podiam mais se conter, eles voltaram rapidamente. O texto diz que foi na mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Vocês se lembram a distância mencionada no início do texto em que lemos? A Nova Almeida atualizada vai traduzir essa distância aí de estádios
da revista atualizada, e vai dizer aí aproximadamente 10 quilômetros, mais ou menos uns 10 quilômetros. Em outras versões vão dizer 11 quilômetros. É um tanto, né? O pastor pode pedalar aí uns 11 quilômetros. Pouco mais, né, até. Voltar a pé de noite, imagina só isso. Uma conta breve, daria daqui lá na UPA da Zona Norte, do Alto de Santana. Imagina, você andando daqui até o Alto de Santana, tal, a pé de noite, rápido, dizer para as pessoas que o Cristo vive. O texto vai dizer isso para nós, que aconteceu no mesmo momento, eles não podiam mais esperar. Precisavam espalhar a notícia de que o Senhor vive. O texto nos aponta, meus irmãos, para a praxis da fé. Será que você tem crido nas Escrituras como é devido? Você tem estudado as Escrituras como é devido? Porque se você crê e estuda as Escrituras, você não pode se conter, você precisa dizer para as pessoas à sua volta o quanto Jesus Cristo é amor, o quanto Jesus Cristo é vida, o quanto Jesus Cristo é salvação. Você não se contém mais. Num bate-papo rápido na fila do banco, você precisa falar sobre Jesus para aquela pessoa, porque você não sabe quem ela é, e talvez ela esteja caminhando em direção ao inferno. Você precisa dizer ao seu avô, à sua avó, você precisa contar aos seus tios. É uma notícia que não cabe dentro de nós. É necessário espalhar, e isso porque nós fomos criados para isso. Nós fomos chamados para a missão do cumprimento, de espalhar as boas novas do Evangelho. É isso que Jesus quer que façamos. Lembra? Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda a criação. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Fomos chamados a proclamar, meus irmãos. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor deu a nós essa tarefa. Para isso que nós estamos aqui. É ótimo você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, e precisa mesmo. Você precisa dar bom testemunho na empresa. Você precisa ser um bom aluno, porque precisa dar bom testemunho. Um cristão tem que ser bom aluno. Não pode ficar na bagunça. Não pode irar as pessoas. Mas não é só o testemunho. Testemunho de vida. Você precisa falar. Foi São Francisco de Assis, talvez tenha dito: evangelize, se necessário, use palavras, não é? Mas é necessário. Eu te digo, evangeliza e use palavras. Só ser gente boa não vai fazer com que a outra pessoa perceba que ela precisa de Jesus Cristo. Ela pode só achar que você é sempre gente boa. Esses dias eu vi uma foto de um conhecido com um jovem que foi minha ovelha anos atrás, lá no CTA. E aí eu mandei mensagem para ele, falei assim: esse daí é fulano de tal? Aí o jovem me respondeu: é sim, pastor, mas você não deve conhecer. Aí eu falei assim: você está enganado, porque eu não só o conheço, como fui pastor desse jovem aí por 3 anos. E aí ele falou assim: nossa, que legal, ele é da igreja então? Ele é gente boa demais, ele disse. Eu falei: que bom, eu fico feliz que você goste dele, que ele seja gente boa. Porque olha só, ambos, pela nossa conversa, ficou claro ali que ambos não tinham contado um ao outro que eles pertenciam à família da fé. E servem juntos. Agora falam sobre o que então? Entende? Ser gente boa não conduz ninguém à vida eterna. Agora você proclamar as boas novas do Evangelho, dizer que Jesus é perdoador, dizer que Ele nos ama e que Ele quer nos salvar, isso sim vai transformar a vida daquelas pessoas. Creia, conheça e proclame as Escrituras, meus irmãos. A partir dessa nossa compreensão, a gente percebe então alguns claros desafios que nos conduzem a um coração cheio de esperança. Primeiro, trabalhar a nossa fé.
Você faz um exame, um autoexame, e você vai perceber se está ou não de fato crendo da maneira correta, com a intensidade correta. Peça ajuda do Senhor e passe a viver observando tudo com a ótica do Evangelho. Lembra sempre disso. Olha para tudo com a ótica do Evangelho. Dedicação ao estudo bíblico. Conheça as Escrituras. Não dependa apenas da preleção do pastor no domingo. Ela é ótima. Ela nos fortalece, ela nos edifica. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, diariamente, de estudo bíblico, de aprofundamento. Hoje a gente tem tantos livros, ferramentas online que nos ajudam a entender termos que não são costumeiros nossos. Se dedica, conhece, busca. A gente passa um tempão no Instagram rolando aquele feed, olhando vidas irreais. Por que não passar mais tempo cuidando da nossa vida real? Aquilo que Cristo escolheu para nós. E priorize a proclamação. Não perca o foco. Nem se permita vislumbrar com esse mundo passageiro. Você está em missão e precisa se lembrar de que você vive onde vive, você trabalha onde você trabalha, você estuda onde você estuda, porque Deus te colocou lá para ser um ponto de luz que ilumina o caminho da salvação. Não é por acaso, não foi sem querer, não calhou. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E de antemão preparou isso para nós, para que nós pudéssemos ser pontos de luz que iluminam o caminho da salvação onde quer que nós estejamos. Meus irmãos, mantendo esses níveis de relação com a Bíblia, a nossa esperança estará firmada no único que pode solucionar toda e qualquer crise, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus o Cristo. Que Ele abençoe a sua vida, a sua família e nos encha de esperança.